Mas é realmente a necrópole real a descoberta de Raymond Weil? Vamos analisar as evidências, a favor e contra. Falta de memória histórica. Se este fosse realmente o local de sepultamento dos reis de Judá, como ele poderia ter sido esquecido tão facilmente? Por que não há mais referências a ele em registros históricos posteriores? Mas a história de Jerusalém é complexa. O conhecimento não se perdeu durante o exílio babilônico, nem após as destruições do primeiro e segundo templos. Os sábios judeus conheciam sua localização pouco antes da revolta de Bar Kokhba. Mas a revolta trouxe genocídio, destruição e a proibição dos judeus de habitar Jerusalém. Parece que a localização exata se perdeu então, e definitivamente durante a era bizantina, devido à escassa presença judaica. A antiga população judaica foi substituída por uma população estrangeira, e isso fez com que o local fosse esquecido. E a devoção dos peregrinos cristãos, que queriam saber onde estava o túmulo, fez com que ele reaparecesse no lugar errado. A ausência de provas. Não foram encontrados artefatos, ossos ou restos humanos que confirmem que essas estruturas foram usadas como túmulos. Mas isso não é surpreendente. O saque de túmulos era comum. O local teve usos secundários posteriores que podem ter alterado ou destruído os restos originais. E houve uma exploração intensiva da área como pedreira, danificando as estruturas. Além disso, as cisternas requerem limpeza anual, o que as deixaria vazias de restos. As principais descobertas correspondem ao período do Segundo Templo. No túnel inferior de T1, foram descobertos vestígios de uma argamassa preto-acinzentada perto das ranhuras nas paredes laterais. Os nichos triangulares esculpidos na parede, provavelmente projetados para conter lâmpadas de óleo, também datam do período do Segundo Templo. É evidente que T1 passou por alterações significativas ao longo do tempo, provavelmente em múltiplas ocasiões. Essas modificações indicam renovações posteriores em vez de refletir a função original da estrutura. T2, de fato, preservou melhor seu design original. O próprio Weil sugeriu que essas estruturas poderiam ter sido reutilizadas para a sinagoga de Teodotos. Existem casos semelhantes em túmulos do primeiro templo, que servem como porões em casas em Silvan. Sobre a hipótese de que eram cisternas, a forma original do local não corresponde ao desenho típico das cisternas. As cisternas não são construídas com aberturas na parte inferior. E embora existam cisternas em forma de túnel do segundo templo, elas geralmente são menores e com paredes superiores revestidas de alvenaria. A argamassa em T1 indica modificações posteriores, mas mesmo que T1 e T2 tenham sido reutilizados como cisternas, isso não invalida seu possível uso original como túmulos. Mas o principal argumento contra a identificação dos túmulos de Weil é sua diferença em relação a outros túmulos do primeiro templo em Jerusalém. Túmulos como os de Silvan, Ketef Hinnom, a École Biblique. O desenho geral dos túmulos de Weil é muito diferente. A qualidade da cantaria é visivelmente inferior. Faltam elementos arquitetônicos sofisticados característicos dos túmulos reais da época, como repositórios de ossos, tetos de duas águas, apoios de cabeça no estilo Hathor, paredes e portas esculpidas com molduras e cornijas decorativas. Se a nobreza de Judá foi enterrada em túmulos finamente elaborados, por que os fundadores da dinastia descansariam nesses túneis rudimentares? Mas essa comparação é cronologicamente inconsistente. As estruturas de Weil datam dos séculos X a IX a.C., enquanto os exemplos citados são 200 anos posteriores. E o Rabino Akiva enfatizou o fato de que os túmulos tinham túneis que conduziam a impureza para o Vale do Cedron. Cabe considerar que essa poderia ser a finalidade do desenho tão alongado dessas cavidades. Os túmulos reais e da elite da Idade do Ferro inicial e da Idade do Bronze final oferecem comparações mais adequadas. Mas, como este é o principal argumento contra, uma explicação mais aprofundada é necessária. O início da monarquia de Israel foi um período de transição, de um estilo de vida seminômade para a urbanização. Tanto David quanto Salomão precisaram da ajuda de seu amigo, o rei Hirão de Tiro, para construir seus palácios. Esta dependência da assistência externa provavelmente influenciou a modéstia dos primeiros túmulos reais. Seria de se esperar que as grandes construções de ambos os reis fossem construídas em estilo fenício. Hirão forneceu madeira de cedro e artesãos para o palácio de Davi. E para o templo e o palácio de Salomão, houve um acordo para madeira e trabalhadores com Hirão Abi, o artesão do bronze. Os tempos de Davi e Salomão marcaram um período de mudanças civilizacionais, coincidindo com o fim da Idade do Bronze e o início da Idade do Ferro. Em vez de comparar suas tumbas com as de uma era posterior mais avançada, não seria mais apropriado fazê-lo com tumbas da Idade do Bronze e seu final, e, se possível, com tumbas da realeza fenícia?
Os exemplos que temos são espetaculares. Em Ebla, Síria, temos 2 tumbas reais da Idade do Bronze Médio, por volta de 1800 a.C., escavadas na rocha sob um palácio com câmaras assimétricas e rudimentares. Sua identificação como tumbas reais baseia-se em sua localização e nos bens funerários encontrados em seu interior. Também na Síria, em Ugarit, mas um pouco mais tarde, na Idade do Bronze Tardio, foi encontrada outra tumba sob o Palácio Real, com uma única câmara construída com pedras de cantaria, uma abóbada em cantaria e um acesso escalonado. Em Hazor, Israel, foram encontradas tumbas do mesmo estilo da Idade do Bronze Médio, chamada Caverna Funerária 8144, que era um túnel escavado na rocha perto de uma estrutura elitista. Acessava-se por meio de um poço e um conjunto de 4 degraus, o que é outro detalhe surpreendentemente similar às tumbas T1 e T2 de Weil. E, finalmente, Biblos, a tumba de Ahiram, por volta do século XI a.C. Ahiram foi contemporâneo de David, que, lembremo-nos, solicitou a ajuda de outro rei fenício, Irão de Tiro, para construir seu palácio. O lugar de descanso final de Ahiram foi encontrado após um deslizamento de terra nos penhascos que circundam Biblos, Líbano, no final de 1923, revelando várias tumbas reais. Tinha 10 metros de profundidade e estava esculpida em pedra calcária, e o acesso se dava por meio de um estreito poço que conduzia a uma câmara irregular. Dentro desta cripta rústica, 3 sarcófagos de pedra estavam amontoados, cada um medindo 2,4 metros de comprimento. 2 eram simples e anônimos, mas o terceiro trazia as marcas da realeza, o sarcófago de Ahiram. Um sarcófago feito por Itobaal, filho de Ahiram, rei de Biblos. Este é o texto fenício substancial mais antigo que conhecemos. Mas o túmulo em si não reflete tal grandeza. Suas paredes são ásperas, suas proporções modestas. Apenas os tesouros em seu interior e sua localização no cemitério real de Biblos revelam seu propósito real. O paradoxo da realeza primitiva no Levante é sua modéstia. Os contemporâneos de Ahiram na cidade de David, assim como a realeza e a elite da Idade do Bronze, até a Idade do Ferro inicial, construíram túmulos arquitetonicamente simples, onde sua autoridade e status eram inferidos através do contexto, bens funerários, inscrições, nomes duradouros e localização dos enterros, em vez de arquitetura grandiosa ou monumental. No entanto, essas características teriam se perdido nos túmulos de Weil devido ao saque e à erosão. O verdadeiro monumento não era o túmulo em si, mas o legado do nome que ele abrigava. Os túmulos judaítas posteriores, os exemplos ornamentados da Idade do Ferro tardia em Jerusalém, refletem a riqueza e a ambição maduras do reino, com influências de outras civilizações. Mas aplicar este padrão posterior a períodos anteriores é anacrônico. Os túmulos de Weil se alinham com a simplicidade dos enterros reais da era davídica e de outros do Antigo Oriente Próximo, especialmente com o estilo fenício contemporâneo. Os críticos que rejeitam T1 e T2, comparando-os com os túmulos do período tardio do Primeiro Templo, podem estar ignorando esta desconexão cronológica e tipológica fundamental. Se essas estruturas foram realmente túmulos, elas são excepcionalmente únicas. Ao contrário da maioria dos locais de sepultamento da época, eles parecem ter sido projetados para um único indivíduo, uma distinção que os separa imediatamente. Suas grandes dimensões e a extensa pedreira necessária sugerem um esforço deliberado, o que sugere que eles podem ter sido destinados a uma figura importante ou uma dinastia. Por décadas, a identificação de Raymond Weil foi amplamente aceita. Os primeiros arqueólogos encontraram razões convincentes para apoiá-la, mas em anos mais recentes, o cinismo e o ceticismo ganharam terreno. Esta mudança foi impulsionada por novas evidências ou simplesmente por tendências acadêmicas que favorecem a reinterpretação em detrimento da tradição. Desde os anos 1960, os minimalistas semearam dúvidas sobre Davi e Salomão e sobre o reino unificado por falta de evidências, não por evidências contra. Mas cada nova descoberta indica o contrário. O argumento geográfico a favor deste local permanece surpreendentemente forte. Os textos bíblicos indicam que a necrópole real estava dentro da cidade de David, uma área pequena, de apenas 4 hectares, 12 acres. O próprio texto bíblico especifica esta localização e implica seu estilo real fenício. O Rabino Akiva nos diz que eles estavam dentro da cidade, mas com túneis para o Vale do Cedron. Apesar das escavações exaustivas,
Nenhum outro candidato para os túmulos da realeza de Judá foi descoberto dentro deste espaço limitado. Embora seja verdade que eles poderiam ter sido totalmente desmantelados com as pedreiras de épocas posteriores. Se essas estruturas são realmente túmulos, como o Mazar e o Siskin acreditam, o que mais elas poderiam ser, senão a muito perdida necrópole real dos reis de Jerusalém? Possua um pedaço da história bíblica. Leve com você a bênção sacerdotal, o texto bíblico mais antigo já descoberto. Direto da cidade de Davi, cada compra de seus produtos exclusivos apoia diretamente as escavações e descobertas arqueológicas bíblicas no berço de Jerusalém. Visite store.cityofdavid.org.il e use meu código CODG10001 para obter seu desconto e ajudar a desenterrar a história bíblica.